queridos, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor venha cobrir a sua vida com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja conosco e nessa noite nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Queria convidar você a estudar o Salmo 119. Nós vamos estudar hoje do verso 25 ao verso 32. Do verso 25 ao verso 32, o nosso tema é a palavra do Senhor é a verdade. E hoje nós vamos estudar a quarta letra, Dalet. Para quem não sabe, o livro de Salmos, ele é um livro de cântico dos judeus. E esse salmo, em particular, ele também é cantado. Então, todo o livro de Salmos é o livro de cântico dos judeus. Eles cantam esses salmos nas suas celebrações. O Salmo 119, ele é dividido em porções de 8 em 8 versos, tá? São 22 porções, um total de 176 versículos. Nós vamos começar a estudar hoje a quarta porção, que é o Dalet. Então, no início de cada porção tem uma letra em hebraico, a letra hebraica, que ela faz a função do numeral, dando a ordem. No caso, essa letra Dalet, no início de cada porção, essa letra ela inicia a porção no seu original. Então, Dalet é a quarta porção e nós vamos estudá-la hoje. E eu só queria relembrar com vocês que na primeira porção, no Aleph, o salmista, no verso 2, ele fala que bem-aventurados que guardam os testemunhos do Senhor e buscam a Ele de todo o coração. No Bet, que é a segunda letra, é a segunda porção, no verso 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Gimel, que é a terceira porção, no verso 24, ele vai dizer: teus testemunhos são o meu prazer e meus conselheiros. Isso quer dizer, a palavra de Deus, que Deus fala, é o testemunho fiel de Deus, é o conselheiro do salmista. Agora, vamos ler agora essa porção, a partir do verso 25. Diz assim: minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo tua palavra. Eu te expus meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me teus decretos, faze-me com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. Minha alma esvazia-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e por teu amor mostra-me tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando ampliares a minha compreensão. Salmo 119 é conhecido também como um salmo de sabedoria. É um salmo alfabético, justamente pela quantidade de versículos idênticos em cada estrofe, de 8 em 8. Então nós vamos começar aqui pelo verso 25. Ele diz assim: minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Na porção anterior, ele começa a se queixar daqueles que estão pressionando, estão fazendo algo de ruim com ele, estão tentando prejudicar ele. E isso está começando a machucar demais,
Quando a gente é muito ofendido, quando a gente passa por dificuldades, a gente começa a se sentir muito mal, a gente começa a sentir dor, a gente começa a ficar numa situação pelo qual nós não gostaríamos de passar. E ele começa a dizer assim, minha vida está perto de virar pó, ele já não está aguentando mais. O coração dele está desfarelando, está se desfazendo. E ele pede para que Deus venha dar força para ele, vivifica, quer dizer, me traz a vida, porque eu já estou desfalecendo, já estou morrendo. E ele está fazendo uma confissão, pedindo para que Deus entre com a providência para abolir tudo isso que está acontecendo. No verso 26, ele vai dizer assim, eu te expus meus caminhos, e tu me respondeste, ensina-me teus decretos. Aí ele vai começar a dizer que ele se abriu com Deus, que nós podemos fazer a mesma coisa também, nós podemos nos abrir com Deus, nós temos esse dever de relatar o que está acontecendo conosco para Deus. E eu peço que Deus venha entrar com providência no caminho, no meu caminho. Ele pede para que Deus entre com a providência no caminho, porque ele fala assim, relatei os meus caminhos ao Senhor, eu expus os meus caminhos ao Senhor, a experiência que eu estava passando, eu coloquei conhecida, o que todos estavam dizendo de mim, eu expus ao Senhor. E aí ele fala assim, e tu me respondeste. Então quer dizer, ele se sente amparado, ele se sente reparado, porque Deus respondeu o pedido dele, a oração, entrou com a providência, e ele vê, e ele declara que ele recebeu uma recompensa por isso, porque ele diz assim, ensina-me teus decretos, quer dizer, ele quer mais conhecimento, ele quer cada dia estar na presença do Senhor, ele quer cada dia estar diante de Deus, para que Deus venha encher ele cada vez mais, transferir mais conhecimento para ele, e cada dia mais ele podendo se encher das palavras do Senhor, ele vai ter mais sustância, ele vai ter mais firmeza para lidar com as dificuldades. Verso 27, ele vai dizer, faz com que eu entenda o caminho de teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Ele faz uma oração, ele se apresenta novamente diante de Deus, pedindo para que Deus dê sabedoria para ele, para que ele aprenda cada vez mais com Deus. É alguém pedindo a orientação do seu mestre, é alguém querendo entender mais o que Deus tem para ele. E nós temos que também pedir isso para Deus, para que Deus venha mostrar para nós o que Ele tem para nós aqui nessa vida, o que nós precisamos fazer para agradá-lo. Sabe, é uma confissão implícita que ele precisa falar para o Senhor assim, faze com que eu entenda, faze com que eu compreenda, me ensina. É interessante isso, que muitas vezes a gente se preocupa em buscar conhecimento, em tanto livro por aí, mas a gente não tenta buscar os conselhos conforme o salmista está dizendo, os conselhos que vêm do Senhor, saber, buscar essa sabedoria, ter necessidade de buscar essa sabedoria. Então, é um grande benefício que ele pede para Deus para que mude a sua história. É um pedido saber, entender, compreender os estatutos de Deus cada dia mais. É um privilégio. Nesse mundo que a gente vive aqui, você ter conhecimento, pelo menos o básico com a palavra de Deus, vai fazer com que os teus pés não se desviem do caminho. É o mínimo que a gente precisa. Então nós vemos aqui que a fonte de toda a sabedoria que ele precisa é de Deus. E ele testifica as obras de Deus porque são maravilhosas.
A obra que Cristo fez por nós, a obra que o Espírito Santo está fazendo por nós, nos regenerando, limpando a nossa mente, nosso coração, para que nós consigamos entender a palavra do Senhor, é maravilhosa. O caráter que é formado em nós, nos moldando a Deus, também é maravilhoso. E a gente tem que levar isso adiante. Nós temos que buscar esse conhecimento que vem do alto. E aqui ele diz muito claramente que ele medita, ou ele fala muito claramente: eu meditarei, ou eu falarei. Ele falará, ou meditará com muita frequência, com muito mais frequência do que normalmente a gente faz. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a buscar com mais frequência. A gente tem necessidade de ouvir falar de Deus, de falar de Deus para as pessoas, de meditar na palavra de Deus. E isso vai tornar algo relevante na vida dele. E é o que vai dar sentido para a vida do salmista e tem que dar sentido para a nossa vida. Vai fazer com que ele tenha uma relação muito mais íntima com Deus do que ele tem. O que nós temos no início da nossa conversão, nós temos que buscar cada dia mais para que a gente esteja diante de Deus e nunca sejamos enganados. Isso quer dizer, você buscando as ordenanças de Deus, você vai fazer com que você consiga discernir todo dia a diferença do certo e do errado. Você vai entender isso, você vai ter mais dedicação. Você vai entender que você, no seu trabalho, na sua vida pessoal, você vai meditar na palavra do Senhor, você vai falar do Senhor para aqueles que são seus, você vai conversar com as pessoas, sempre mencionando ao Senhor os grandes feitos que Ele tem feito na sua vida, as coisas maravilhosas. As pessoas vão querer olhar para você e saber o que você tem de diferente, o porquê que Deus é tão bom. No verso 28, ele vai dizer: minha alma esvazia-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então quer dizer, a opressão vai continuar afligindo ele. Ele vai passando por dificuldades, ele vai buscando cada dia mais. E cada dia que se passa, ele tem que estar buscando mais a Deus para que essa opressão vai saindo da vida dele. Cada dia mais a palavra de Deus vai fortalecendo ele. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que confiar no Senhor. Salmo 37, verso 5, vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Verso 29, ele vai dizer: desvia de mim o caminho da falsidade, e por teu amor mostra-me tua lei. Quer dizer, ele vai querer fugir do caminho do engano. E existem vários caminhos para que você seja enganado. Sabe, uma das coisas que nós estamos sofrendo muito hoje é esse desvio doutrinário que existe na Igreja de Cristo. O falso evangelho sendo pregado. O evangelho que é as curas miraculosas que são a base de oferta. As mentiras que são colocadas em cima dos púlpitos. As histórias mal contadas. O pouco conhecimento bíblico para transmitir a necessidade para as pessoas que nós temos que nos voltar para o Evangelho de Cristo e nos arrepender dos nossos pecados e converter o nosso coração para Ele. Nós temos que estar suscetíveis a ouvir aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Não simplesmente abraçar uma tese e não ter o conhecimento para que você não seja enganado. Às vezes nós vemos uma doutrina, nem entendemos, nem sabemos o que é doutrina. E muitas vezes são baseadas em coisas que nos influem, nos torna mais suscetíveis a buscar essas coisas, porque facilita o caminhar. Muitas vezes
nós esquecemos que a porta ainda continua sendo estreita. A igreja passou por reforma, mas a porta continua estreita. O evangelho continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Cristo continua o mesmo. O Espírito Santo continua o mesmo. E muitas vezes a gente não busca ao Senhor com medo de ter que negar a nossa existência. O evangelho de Cristo é renúncia. Aquele que rouba, para de roubar. Aquele que mata, para de matar. Aquele que conta mentira, para de mentir. Aquele que faz qualquer coisa errada tem que parar. O evangelho é mudança, é novidade de vida. E isso faz com que as pessoas deixem de carregar a sua cruz diariamente. Às vezes a gente não consegue entender e a gente prefere o prazer momentâneo do que ter uma vida de prazer pela eternidade. Sabe, às vezes a gente erra o alvo porque a gente acha cômodo. E aqui o salmista está pedindo para desviar ele do caminho enganoso. Sabe? Ele pede para que Deus não deixe ele cair nesse caminho enganoso. Sabe? Remove dele isso. Tira a mentira de perto dele. Traz o livramento e coloca ele de volta nos caminhos do Senhor. Tira toda a ideia errada da cabeça. É isso que ele precisa. E nós também precisamos. Verso 30 vai dizer: escolhi o caminho da felicidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Então quer dizer, a mentira, ele rejeitou. O desejo de eliminar qualquer prazer momentâneo já ocorre nesse exato momento. Ele arranca de dentro dele isso. Ele quer o caminho da verdade. Ele prefere essa escolha do que viver uma vida enganosa, acreditando em fábulas. Sabe? O apóstolo Paulo nos orienta. Ele orienta Timóteo dizendo que o Deus desse mundo, que o Deus dessas pessoas que buscam essas mentiras, que inflam o seu ego, que precisam disso para continuar vivendo, o Deus deles é o ventre. São os discipuladores de heresia nesse mundo. Verso 31 vai dizer assim: Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Quer dizer, ele vê tudo que está acontecendo de errado. Ele vê o caminho daqueles que fazem as coisas erradas prosperar, e o dele não vai para frente. E ele prefere continuar nesse caminho. Só que ele pede para que Deus não deixe ele ser envergonhado. Porque muitas vezes você trilhar o caminho certo, você está indo na contramão deste mundo. Então, os motivos para que ele venha se apegar aos testemunhos divinos é saber que Deus um dia vai cuidar dele pela eternidade. E isso é o prêmio que ele necessita e é o prêmio que nós precisamos alcançar. Nós temos que buscar esse prêmio, nós temos que caminhar até o fim para que Cristo nos leve para reinar com ele na eternidade. Sabe? Ele entende da fidelidade de Deus, sabe? E ele faz esse pedido ao Senhor e pede para que Deus não o envergonhe, que lute pela causa dele, que mostre a verdade e a sinceridade dele. Verso 32, ele vai dizer assim: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando ampliares a minha compreensão. Percorrerem ou correr é a mesma coisa aqui nesse sentido. É como se tivesse um corredor de maratona, de 100 metros rasos, amarrado. E aí quando você solta a corrente dele, ele vai correr livremente, com todo o anseio, com toda a vontade, sabe? Porque ele vai estar livre, ele vai poder correr e buscar os caminhos do Senhor, vai saber que o Senhor o libertou,
sabe? Ele vai alcançar essa liberdade desejada, coisa que estão oprimindo ele, mas o Senhor vai entregar isso nas nossas mãos, essa liberdade, sabe? O Deus, ele vai tratar conosco e vai fazer com que nós corramos diretamente para ele, aos que buscam ele de coração aberto, sabe? Nós sabemos que esse benefício vai vir para as nossas mãos e nós vamos ter ele pela eternidade. Nós vamos seguir por um caminho de obediência. Os teus mandamentos, os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, nós vamos seguir esses caminhos. Nós vamos seguir, nós vamos cumprir o nosso dever com obediência. Ele vai dizer que percorrerei, eu correrei, não vai ficar parado, não vai se demorar, não vai engatinhar, não vai andar, mas sim correr em direção ao alvo. Esse alvo, meus queridos, é Cristo. Esse alvo é o Senhor. Nós vamos ter uma vida de obediência. E nós vamos saber que essa obediência ela vai prover de dentro. O Espírito Santo de Deus vai nos mostrar todos os dias esses mandamentos para que nós possamos ser obedientes à sua palavra, à sua vida dentro de nós. Quando nós nos alegrarmos, nós vamos saber que Deus está se alegrando conosco. Porque nós vamos ter um entendimento que Deus nos dá. Nós vamos saber, a nossa alma, nosso espírito vai estar sentindo esse desejo de buscar e o Senhor estará nos respondendo. Que vai fazer com que o nosso coração ele se dilate. Que o nosso coração ele venha se encher de alegria. Que nós vamos viver num mundo difícil, mas com a esperança do reino vindouro. E essa esperança que nós temos que ter. Quando o Senhor nos desamarrar desse mundo, que nós partimos para o reino vindouro, estarmos com Ele, nós vamos correr. E nós vamos correr em direção a Ele. E vamos nos abraçar com Ele. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso desejo. É o que nós pedimos hoje. E sempre. Meus queridos, convido você a orar. Convido você a entregar os seus caminhos ao Senhor e buscar os caminhos dele. Caminhar conforme a vontade dele. Garanto para você que você vai ter todo o direito de escolher o que é correto, como o salmista aqui ele escolheu. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, e eu peço, Pai, que o Senhor venha estar conosco agora, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Pai, que nós continuemos, Pai, a te conhecer cada dia mais. Que o Senhor, Pai, se revele a nós todos os dias da nossa vida. Que teu amor, teu cuidado, a tua misericórdia, teu carinho esteja agora conosco, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a caminhar contigo e põe a tua graça e o teu poder, Pai. Porque nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Sustenta-nos, Pai, nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e também te agradecemos essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa mensagem ela foi útil para você, compartilhe. Nós temos que entregar de graça o que Deus nos deu de graça. Nós temos que compartilhar o Evangelho de Cristo com aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Nos procure nas redes sociais, sempre IPR de Novaes. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, tudo IPR de Novaes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos nós dizemos amém.
Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.